sim vai atrapalhar aqui, eu posso gravar novamente para colocar para vocês lá no B virtual, certo? Se vocês acharem aí que vai travar, alguma coisa assim, só falar que eu coloco lá no B virtual também, certo? Beleza, vamos lá. Iniciando aqui então, pessoal, boa noite, obrigado pela presença de todos. Tá? Como eu falei, essa aula aqui é muito importante, é uma aula muito importante, pois nós vamos estudar hoje um widget que é um dos principais widgets da plataforma Android. Como eu comentei aqui agora há pouco, é praticamente impossível você ter um aplicativo sem utilizar esse widget, tá? E esse widget aí, pelo que vocês podem ver na tela, chama-se List View, ok? Breno, boa noite. Francis aí também, tá? Esse componente, pessoal, chama-se List View. List View, esse aqui, ó, que eu estou mostrando para vocês, tá? Esse componente, pessoal, para vocês se situarem, é aquele List View, né, como o próprio nome sugere, é uma lista, um componente que permite a gente renderizar listas, tá? Muito característico em diversas aplicações, nas principais que a gente utiliza aí nas redes sociais, por exemplo, o WhatsApp é bem clássico isso, né? Você abre a tela principal do WhatsApp, é a lista de conversas, aquela lista ali é uma list view, vocês vão conseguir identificar a partir de hoje aqui com essa aula. Por exemplo, o feed de notícias do Facebook também é uma list view, cada quadradinho daqueles lá é um componente, tá? Então, primeira regra aqui, né, primeira característica da list view é o seguinte, às vezes você não consegue identificar muito bem ela, porque não obrigatoriamente todos os itens da lista precisam ser iguais. Você pode ter uma lista com itens diferentes, tá? Essa é uma característica, como no caso do Facebook, né? Às vezes é uma notícia, às vezes é um link, às vezes é alguma coisa nesse sentido. Então isso é possível, tá? Mas também é possível usar listas com widgets iguais, como é o caso do WhatsApp. A tela do WhatsApp são uma lista ali de conversas, né? Todo mundo conhece. Então ali está bem claro porque tem uma divisão mesmo, né? Tem linhas. Então cada linha daquela ali é um widget, tá? E digamos assim, um container no qual esses widgets estão inseridos chama-se List View. Beleza? Então quem está acompanhando aí com o computador, vamos fazer um exemplo aqui. Eu vou mostrar um exemplo para vocês, tá? De List View. Vou compilar ele aqui para vocês verem. E aí na sequência eu vou mostrar como é que a gente monta ele. Hoje, como é a primeira aula de List View, nós vamos começar com uma lista mais básica. Vocês vão ver que o código é bem pequeno, não tem muito mistério. Quero que vocês entendam o conceito por trás do List View, tá? Depois a gente vai fazer uns exemplos mais elaborados, mas hoje é para aprender o conceito principal. A aplicação que nós vamos fazer é essa aqui, ó, tá? Uma só tela com uma lista. Veja aqui que eu coloquei listas de times, né? Coloquei nomes de times de futebol aqui para exemplificar, mas acho que dá para vocês enxergarem bem aí, né? Como que é uma lista, ó, tá? Bem dividida, tá vendo as linhas? E cada item desse aqui é um widget, uma view, ok? Então esse exemplo aqui é o exemplo que a gente vai montar, uma lista simples, uma lista de strings, mais básico possível. Bom, vamos lá. Quem está acompanhando aí pelo computador, tá? O que a gente vai fazer? Então vamos começar pelo layout, né? Layout é um layout muito simples, pessoal. O que a gente vai ter aqui, ó? Vocês vão converter o constraint layout
é o que deve estar aí no projeto de vocês. Se vocês começaram um projeto novo, botão direito, Convert View, mesmo jeito que a gente fez na aula passada, e aí você vai escolher Linear Layout, tá? Vem na Component Tree aqui, ó, na árvore de componentes, certo? Ó, vamos começar aqui a utilizar os termos técnicos aqui e para a gente se referir aqui à plataforma, para ficar mais fácil a gente se situar, tá? Então essa aqui é a árvore de componentes, a Component Tree, e essa aqui é a paleta de componentes, que é bem característico de outras IDEs que a gente já utilizou, né? Tá? Então aqui, ó, dá uma olhada na árvore de componentes. O raiz aqui, o componente que é principal, eu quero que vocês tornem ele Linear Layout, tá? Primeiro passo. Então façam isso aí. Deve ter o Constraint Layout. Você clica com o botão direito, Convert View, e escolhe Linear Layout. Beleza? Quando você fizer isso, pessoal, eu quero que vocês vão acrescentar um List View. Somente isso. Tá vendo a paleta de componentes? Observe lá em Legacy, List View. Tá vendo? Arrasta, clica e arrasta. Daí vai ficar dessa forma aqui, ó. Clica com o botão aqui, clica em cima da List View e tem 3 propriedades que a gente vai alterar da List View, tá? A primeira delas é a propriedade ID. A gente vai mudar, atribuir um ID a essa List View para a gente conseguir referenciar ela lá no Java, assim como a gente sempre faz, tá? Vamos atribuir aqui, ó, a largura e a altura. Eu vou mostrar no XML que fica mais fácil. O XML é bem pequeno, tá? Então a gente vai ter como root aqui, como raiz, o Linear Layout, aqui, ó, e dentro somente uma List View com as 3 propriedades que eu mencionei. ID, a gente vai escolher lista, tá? Largura, a gente vai escolher Match Parent, e altura, Match Parent. Lembram da aula passada? Match significa equiparar, tá? Equiparar. Então, Match Parent é equiparar-se ao componente pai. Como assim, né? O que é isso? Tá vendo a List View? Ela não está dentro do Linear Layout. Quando eu faço largura Match Parent, então ele vai se igualar ao pai, ou seja, vai preencher a largura inteira do pai. Como o Linear Layout aqui é de raiz, então o Match Parent vai ser pegar todo o espaço da largura da tela. A mesma coisa eu fiz com a altura, Match Parent. Então a gente tem Match Parent na largura, Match Parent na altura, ele vai preencher toda a tela. Então observe aqui que a List View está preenchendo toda a tela do aplicativo. E geralmente é assim, né, pessoal? A List View geralmente ela preenche toda a tela, né? Você verifica ela na tela inteira. Beleza? Conseguiram fazer isso aqui? Pessoal que está acompanhando aí? Linear Layout, List View dentro, lista, largura e altura Match Parent, tá? Vou voltar aqui, ó. ID lista, largura e altura Match Parent. Beleza? Tranquilo até aqui? Tô conseguindo acompanhar? Manda feedback no chat aí. Tranquilo até aqui? A única coisa que a gente colocou, pessoal, foi um componente só, List View. Só isso. Preenchendo a tela inteira. Largura e altura. Tá? Até aqui. Só isso. Tranquilo? Qualquer coisa vai falando no chat aí, tá? Tô acompanhando. Beleza. Então o layout é simples, é só isso.
A list view preenchendo a tela inteira. Vamos aqui para a parte do Java. E aí, quero que vocês prestem muita atenção aqui, que veja, o código é bem pequeno, mas eu vou explicar passo a passo, parte a parte desse código aqui, para vocês entenderem o que é que vocês precisam para montar uma list view, tá? Vamos lá. Começando por aqui, ó. Tá? Começando por aqui, pessoal. Primeiro passo, né? Lembrando sempre, primeira coisa que eu vou fazer é resgatar lá do XML os elementos que eu quero manipular aqui dentro do Java, tá? Para isso a gente usa aquele método findViewById, tá? Então o que eu fiz aqui, ó? Objeto listView aqui, eu criei fora do onCreate, como vocês estão vendo aqui, ó. Porque se eu tivesse mais métodos, daqui a pouco a gente vai criar, daí todo mundo vai conseguir enxergar essa list view, vai conseguir manipular ela, tá? Então é interessante colocar sempre fora do onCreate, tá? Não criar o objeto dentro do onCreate, porque esse princípio é o mesmo da linguagem de programação convencional. Se eu criar o objeto dentro do onCreate, só o onCreate tem acesso, aí os outros métodos que eu tiver não vai ter acesso, então não é interessante. Sempre façam dessa forma aqui, ó. Coloca dentro da classe, como um atributo da classe, ok? Ó, list view, objeto list view. Lembrando da tecla de atalho, Alt Enter, tá? Se fica para você aí, Alt Enter, ou clica com o botão direito e vai em importar, certo? Beleza, eu chamei esse objeto, pessoal, de lista, para ficar mais intuitivo, ficar mais... Pronto, aqui o que foi que eu fiz, ó? Trouxe o objeto lá do XML para o Java, tá? Através do método byId. Então, listView, lista recebe findViewById, aí r.id.lista, que foi o ID que eu escolhi lá para a minha listView. Chamei de lista o ID, né? Então aqui eu estou fazendo a referência, pegando a referência do objeto, tá? Então aqui temos a list view do Java, ok? Beleza? Até aqui tudo bem, né? Nada de novo, certo? Agora, quero explicar isso aqui para vocês, pessoal. Uma list view, o que você precisa para você montar uma list view, tá? Você precisa de uma fonte de dados e precisa de uma classe, né, chamada de adapter. Olha, o nome é adapter, ela serve para adaptar. O que essa classe faz aqui no Android? Ela adapta os dados da sua fonte para a sua list view, tá? Então, como é que funciona isso, né? Vou mostrar aqui nesse exemplo. Bom, vamos lá. Primeiro, os dados lá da minha lista. Dependendo do tipo de lista, você vai ter fontes de dados diferentes. Mas aqui, nesse exemplo, a gente está usando apenas um vetor de strings. Uma lista normal, um vetor. Criei um vetor de strings aqui e coloquei os valores que eu quero. Nesse caso aqui, coloquei e fiz times de futebol, tá? Palmeiras, São Paulo, etc. Então aqui um vetor normal, vetor de strings. Por quê? Porque a minha lista é uma lista de strings, tá? Beleza. Vamos lá, lista de strings aqui, né? Essa aqui é a nossa fonte de dados. Beleza. Primeiro passo, esse aqui é o passo 1. Fonte de dados, tá? Beleza? Passo 2, a gente precisa criar o adapter. Criar o adapter, tá? O adapter é, como eu falei, a classe responsável por mapear, pegar os valores, aí e que tem menino pequeno é assim mesmo.
é a classe responsável por pegar os valores aqui da fonte de dados e mapear na list view, tá? Então vamos lá, passo a passo no adapter aqui. Eu vou usar, existem vários tipos de adapter, pessoal, tá? Eu vou usar aqui o array adapter. Por quê? Porque eu estou pegando os dados de um array e quero jogar eles em uma list view. Então no Android já tem uma classe chamada array adapter que faz isso de forma simplificada. Por isso vocês estão vendo um código aqui bem pequenininho, tá? Então, ó, tem aqui, ó, array adapter. É o tipo de dado que vai armazenar esse array, é strings, né? O objeto adapter, chamei de adapter aqui também, tá? New array adapter, beleza. Alguns parâmetros aqui. Primeiro parâmetro é o contexto da aplicação. A gente vai ver isso, pessoal, em vários exemplos, tá? Contexto da aplicação é a tela que você está atualmente. Então, aqui você pode usar o this. Segundo parâmetro é o layout do XML de cada uma das linhas da list view. Então, ó, vindo aqui para o nosso exemplo, o que a gente tem? Cada uma das linhas, né? O que eu tenho dentro dessas linhas? Pensando elas separadamente. Apenas uma string, né? Você tá vendo que tem um espacinho aqui, ó, já tem um paddingzinho, já, tá? Então esse padrão aqui, já no Android já tem um padrão, já tem alguns XMLs padrões para isso aqui, ó. Coloca um string com os paddings para ficar certinho na lista. Esse aqui é um deles, tá? Então a gente acessa através de android.r.layout simple list item 1, tá? Assim como o terceiro parâmetro que vai aparecer lá, né? Nesse caso é só um textinho, só um texto, nada mais. Também isso aqui é padrão, é um padrão que você tem no Android, tá? Então isso aqui em conjunto, ó, demonstra como é o layout de cada uma das linhas. Nesse caso a gente usou o padrão do Android só para mostrar um string, mais nada. Como eu falei, depois a gente vai conseguir personalizar isso aqui. Ah, mas eu não quero mostrar só o nome do time aqui. Ah, eu quero mostrar o escudo do time, o nome do time e quero mostrar quantos títulos o time tem. Pode fazer isso? Pode. O que você vai ter que mudar? O layout. Esse layout aí, tá? Então depois eu vou mostrar isso na próxima aula. Nessa aula aqui a gente vai usar o padrão, que é isso aqui, ó. Ok? Por último, a gente tem aqui a fonte de dados, ou seja, o vetor de strings. Qual é o vetor? É esse aqui, ó. Então com isso eu criei o meu adapter. Eu tenho como é que vai ser o layout de cada linha e tem o vetor que contém os dados de todas as linhas, o vetor completo. O que o adapter vai fazer, pessoal? Vai pegar cada um desses itens aqui, ó, um por um, carregar nesse layout aqui, linha por linha, e criar a lista. É o adapter que faz isso aí, certo? Então esse é o passo 2. Bom, eu criei um objeto adapter, né? E o meu objeto lista é esse aqui. O que eu tenho que fazer? Associar os dois. Eu tenho que dizer que o adapter que vai ser utilizado para montar essa lista é esse adapter aqui. Como é que eu faço isso? Existe um método setAdapter. Então aqui, ó, a gente atribui o adapter a listview. Estou ligando os dois, tá? Estou dizendo, olha, para essa list view aqui, o adapter que será utilizado, o setAdapter, vai ser esse aqui, ó. Ok? Isso aqui, pessoal, já temos o exemplo. Isso aqui já é outra coisa. Vou comentar aqui para vocês darem uma olhada. Que é o passo 3, tá? Então é só isso. Veja. Só isso aqui, os 3 passos. Primeiro, montar um array de strings, que nesse caso aqui, nesse exemplo, é a nossa fonte de dados. Criar o adapter. E por último,
atribuir o adapter à lista. Daí o adapter vai se responsabilizar por montar essa lista, tá? Então voltar lá, ó. Vendo aí? Certo? Que é o padrão. O padrão é esse. Depois, o que a gente vai fazer, né? O que a gente pode fazer? A gente tem possibilidade. Eu posso, primeiro, criar, ao invés de usar um string, eu usar classes personalizadas. Eu posso montar um layout mais interessante, mais bonito, por exemplo. Como eu dei de exemplo aí, e a gente tem de exemplo, por exemplo, o WhatsApp. Eu quero criar um WhatsApp, um clone do WhatsApp. Como é que eu faço? Naquela list view, eu tenho como colocar uma imagem, um texto, tá? Do jeito que é no WhatsApp, tá? Você pode fazer isso, personalizar cada item desse aqui, ó. Para isso, como é que você vai fazer? Como eu falei, primeiro, a fonte de dados vai mudar, tá? O adapter vai mudar também. A gente vai precisar de uma classe especial para o adapter. E o terceiro passo fica igual, né? Atribuir os dois, mas a gente muda esses dois aqui, ó, para criar uma list view personalizada. A gente vai fazer isso, mas primeiro a gente precisa focar nessa aqui, tá? Tranquilo? Tá dando para acompanhar aí, pessoal? Passa o feedback aí. Vocês entenderam o passo a passo? Vamos lá. Falando no chat aqui, todo mundo deve estar acompanhando, né? Vocês estão conseguindo reproduzir os exemplos, pessoal? Tá todo mundo com as interfaces configuradas? O Android Studio está rodando legal? Como é que tá essa questão aí? Interessante a gente tentar reproduzir esses exemplos, que como eu falei, a gente começa com esses exemplos mais... E daqui a pouco a gente vai aprimorá-los, né? Por exemplo, essa list view, a gente montou uma básica aqui, a gente depois já vai partir para uma mais elaborada, mais complexa, né? Mas primeiro a gente tem que entender essa aqui, né? Vocês precisam conseguir fazer o mais simples primeiro, para daí a gente passar para essa outra list view, tá? Vocês vão usar isso aqui no trabalho de vocês, certo, pessoal? Vou aproveitar aqui para falar nessa parte aqui da disciplina, a partir de agora, as nossas avaliações, grande parte da avaliação vai ser um aplicativo que vocês vão construir, tá? Vocês vão fazer isso aí em grupo. Então vocês vão usar essas